Querido irmão em Cristo Shalom, hoje viemos mais para falar-vos sobre o Evangelho do Reino do Céu. E nós queremos repetir o que nós pregamos somente domingo, mas só que a pregação foi em francês. Vamos tentar resumir em pouco tempo o que nós explicamos. Nós falamos acerca do sangue, porque o homem deve ser resgatado no sangue, porque somente no sangue. E por isso nós tínhamos feito a nossa leitura na carta do Levítico, no capítulo 17, versículo 10, e vamos ler também o versículo 14. A Bíblia diz: também qualquer homem na casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquele alma porei o meu rosto, extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Vou subir no versículo 14. Pois quanto à vida de toda a carne, o seu sangue é a mesma coisa com a sua vida. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comerei o sangue de nenhum carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. Isso nós tínhamos explicado que os filhos de Israel não estavam a comer sangue, por razão que a vida de todo homem se encontra no seu sangue. E a alma do homem é o seu sangue. É por isso, essa razão que eles não deveriam comer. Naquele tempo, os israelitas não comiam sangue. Se você mata um animal, deve despejar sangue para a terra e tapá-lo com areia. É assim a vida do povo de Israel. Mas tudo isso nós devemos voltar no princípio, porque todo aquele que foi lei depois, nós vamos voltar no princípio, onde que tudo deve começar. Nós entendemos melhor que o sangue do homem é que foi sujado por Satanás. O Satanás conhecia tudo do que do homem, mas o homem não conhecia tudo que é do Satanás, porque o diabo ele tinha feito ante o homem, e ele viu, ele sabia qual é a intenção que Deus tinha criado o homem na terra. Rapidamente vamos subir na carta de Ezequiel, no capítulo 28, talvez. Vamos ver o que a Bíblia fala aí, no versículo 11. Presta atenção, segue muito bem. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e disse-te: assim disse o Senhor Deus, tu eras o selo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura.
tem que fazer muita atenção na leitura. Selo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria-te de todo pedra preciosa, carneia, o topázio, onis, crisolita, berelo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores, os teus perfaros, no dia que foste criado, foram preparados. E eu te coloquei com um querubim de guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste nos meios das pedras forguedas. Perfeito era no teu caminho desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou a iniquidade. Pela abundância do teu comércio, e o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado foram do monte de Deus, e o querubim de guarda-te expulsou no meio das pedras fogueiras, e levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por ter-te lancei diante dos reis, te pus para que te contemple. Olha, aqui só que nós podemos tirar o versículo 17. Levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. E ele foi cheio de sabedoria, inteligente, mas ele se corrompeu. E a música mesmo foi feita por causa dele no dia que ele foi criado. Ele andava em cima das pedras preciosas. Quem é esse? É o Lucifer, é o diabo. E agora vamos ver o que a Bíblia vai falar na carta do Gênesis, no capítulo 3, versículo 1. Vamos seguir. Ora, o serpente era mais estatuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esse disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim. Ele fez essa pergunta. Procuramos estudo sabe, quer dizer uma inteligência corrompida. É que nós vimos na carta de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 17. Mas o que ele fez? Ele é que revelou nos homens que os homens, através do sexo, podem se multiplicar-se. E assim, naquele momento, a mulher estava grávida. Se vocês vão subir aqui no versículo 15, Deus fala com ele. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Qual é a descendência? E como é que veio as descendências no mundo? No qual é meio? E disse a mulher, no versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua concessão e dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Qual é o desejo que vai ser para o seu marido? E ele te dominará. Desejo. Lembra-se as palavras de Sara? Quando Deus falava com ele, ele disse, será que o meu marido vai ter mais desejo? Qual é o desejo que a Bíblia fala aqui?
É por isso que nós estamos a falar, que o apóstolo Paulo, ele vai nos explicar na carta do Apocalipse, não, na carta do Corinto, no capítulo 1, versículo 6. Olha o mistério. Onde é que o sangue, porque eu estou falando que o sangue do homem é que foi sujado. É por isso que Deus não poderia mais coabitar com as pessoas. Porque uma vez o Satanás tinha se rebelado. Deus expulsou no céu. Ele lançou na terra, como nós vimos na carta do Ezequiel. E ele enganou o homem, sujou o homem dentro. Vamos lá ver. Capítulo 6. Vou subir no versículo 15. A Bíblia diz: Não sabe vos que os vossos corpos são membros do Cristo? Tomarei, pois, o membro do Cristo e os farei um membro de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabem que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ele? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Escuta, uma vez você não está casado, vai procurar uma prostituta, se fazer sexo com ele, isso mostra-se diante de Deus. Você se uniu com ele, vocês ficaram o mesmo corpo. Quer dizer que já estão unidos, já faz o mesmo corpo. Ou não sei se eu falei bem. Vocês já foram unidos, embora que o pastor ainda não orou. Mas se ele fez, o homem fez isso com o diabo, isso quer dizer, ele uniu-se com Satanás. É por isso o poder diabólico reclama. Ele reclama os homens, fala que o mundo é dele. O mundo é dele. Vamos lá ver mais. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Escuta bem o versículo 18. Foge da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Todos os pecados que nós podemos cometer, outros pecados, ele é fora do corpo. Mas se você pecar com a prostituição, então esse pecado fica dentro de ti. É isso que o homem foi atacado ou foi Satanás sujou o homem através do seu próprio corpo. Deus não poderia mais coabitar com as pessoas. Então Ele criou o outro meio para nos salvar. Veja muito bem, na carta do João, capítulo 1, no versículo 11. O que a Bíblia fala? Vamos lá ver. Veio a palavra, o que era seu, e os seus não o receberam, mas todo quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Presta atenção. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Aqui está a ver, esse nascimento para ser o filho de Deus não é mais um nascimento como nós nascemos nas nossas mães, porque aquilo foi o Satanás que revelou.
é o Satanás que começou a fazer isso no homem. Mesmo que outras pessoas não queiram que nós falamos disso, mas eu sempre prego essa verdade. Se você duvida, Deus tinha dito que farei meter inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Mas vejamos o que o Senhor falou, Jesus falou aqui na carta do João, no capítulo 8, vamos lá ver o versículo 44. Os que estão a duvidar, Jesus não pode se enganar-se. Nós às vezes podemos se enganar porque somos homens, mas Jesus foi Deus manifestou-se na carne. Escuta o que ele disse. Aqui ele disse: vos tende por o diabo, no versículo 44, vos tende por o pai, o diabo, e quer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele homicida. Vamos lá ver. Ele homicida. Matou o quê? Homicida desde o princípio. Vimos que ele é homicídio desde o princípio. E nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Quando estamos ver aqui, no meio do versículo, a Bíblia fala homicida desde o princípio. Quem morreu desde o princípio foi Abel. E quem o matou? Se o Caim foi o filho do Adão, ele deveria amar o seu irmão. Naquele tempo ainda as pessoas não se multiplicaram na terra, mas ele matou por quê? E Deus não disse que vou meter a inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a sua descendência. Aqui Jesus fala, ele é homicídio, matou. Quem matou o Abel foi Caim. E que, se vocês querem entender melhor essa pregação, procura ainda saber a descendência de Adão. Você não vai encontrar o nome de Caim. Por quê? A descendência de Adão começou no 7. Mas se fosse o Caim foi filho de Adão, por quê? Não fala dele. No 1 João, não sei se no capítulo 2, não me lembro o versículo, mas vamos lá procurar esse versículo. Sim, na carta do 1 João, capítulo 3, no versículo 2. O que a Bíblia fala? Não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque a sua obra era má e a de seu irmão justa. É por isso Jesus tem que dar sangue. O sangue dele é para nos santificar, para que ele nos comprasse na escravidão. Fomos escravos, ele nos resgatou, limpando-nos no seu próprio sangue. Porque ele tem que tomar a forma do ser humano para que ele pagasse a dívida através do sangue. Como é possível? A palavra de Deus, é por isso ele fala de Santa Ceia. Santa Ceia é o corpo dele. Que nós, quando comemos essa ceia e bebemos o vinho, que é a imagem do sangue dele, estamos fazendo o mesmo corpo com ele. Assim, a palavra de Deus tem poder de destruir
de resgatar a nossa velha natureza. E quando essa velha natureza morre, é assim que nós podemos vestir uma nova criatura. É assim que o apóstolo Paulo fala. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Deus, através do seu poder, Ele faz transformar a nossa natureza pecadora, que nascemos no desejo humano, no desejo dos homens, uma natureza ou um nascimento que não foi segundo a vontade de Deus. Agora recebemos essa graça, acreditamos essa palavra do Senhor Jesus Cristo e fomos comprados, resgatados no sangue de Jesus. Quando ele falava no capítulo 6, versículo 53, se você descer tem no 60, as cartas do João, ele diz: aquele que não vai comer o meu corpo, não vai beber meu sangue, não tem vida nele mesmo. E aquelas pessoas que rejeitam a pregação da cruz, que rejeitam Cristo é o Salvador, não poderão viver. Satanás vai lhe reclamar, vai dizendo que vocês têm pertencido a mim. Então, para que você pertença a Deus, Ele tem que dar uma nova vida. E essa nova vida nós podemos alcançá-lo através quando nós estamos a escutar a palavra de Deus e nós estamos a acreditar. E se nós acreditamos na verdade, para que o mundo sabe, e o Satanás, o mundo das trevas também sabe, ou saberá, é que você já uma nova criatura, tem que haver a manifestação do poder do Espírito Santo. Isso que vai testemunhar que você pertence ao reino de Deus. Oh, irmão em Cristo, Jesus Cristo morreu por você. E Ele nos resgatou naquela vida que foi antiga, uma vida pecadora. Para terminar, talvez na carta do Efésio. Vamos lá, onde que nós vamos terminar? Na carta do Efésio, no capítulo 2, no versículo 1. Ele vos vivificou, estando-vos mortos no vosso deleito e o pecado, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos desobedientes, entre quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade de carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estamos ainda mortos em nossos deleitos, nos vivificou junto com Cristo, pela graça sois salvos. Olha só esse tipo de graça, porque antes fomos filhos de ira por causa da nossa natureza. Essa natureza não foi divina,
é que Satanás enganou, mostrou no homem o que ele deve fazer. Todas as vezes que nós deixamos a palavra de Deus, de obedecer o inimigo, todo o homem que faz assim, ele recebe um grande chateamento ou passa numa grande dificuldade. O Abraão, quando ele tentou interpretar a palavra de Deus, escutando a sua mulher, ele foi ter com a escrava, que era egípcio, fez com ele filho. É por isso até hoje Israel sofre por causa da desobediência. Irmão, se você é desobediente na palavra de Deus, você vai sofrer. Vai sofrer, meu irmão. Ama a palavra de Deus. Na tua oração, pede muito a crença. Na tua oração, pede a fé. Na tua oração, pede a humildade. Na tua oração, pede o amor. Na tua oração, pede que Deus te dá um coração de amar Deus, de amar a sua palavra em todo o teu coração, porque esse mundo passará, mas aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Por hoje, nós dizemos que Deus vos abençoe. Voltamos outro dia com outros ensinamentos. Muito obrigado.